as fases diferentes de crescimento do cabelo. Muitas vezes já deve ter ouvido falar esses termos, anágena, catágena e telógena, são as diferentes fases de crescimento do folículo capilar. Na anágena eu estou com crescimento ativo, com o fio saudável ali, né, e o crescimento adequado, tanto de textura quanto de velocidade de crescimento do cabelo. Quando eu vou para a catágena, já é uma fase de transição da anágena, que é superativa, para a telógena, que é um período que o folículo vai ficar hibernando ali, pronto para produzir um novo fio. A fase de crescimento do cabelo gira em torno de 4 a 7 anos mais ou menos. É por isso que o fio cresce e fica longo dessa forma que a gente vê o cabelo. Diferente, por exemplo, da barba, que vai ter de 3 a 5 anos, e dos pelos corporais, que essa troca de fase de anágena, catágena e telógena dura muito menos, dura de 120 a 150 dias. Por isso que o fio não cresce como o do cabelo, ele cai antes de ficar com um comprimento maior. Na catágena eu vou ter a fase intermediária, que o fio já está se desligando do bulbo, mas ainda está no couro cabeludo, e na telógena justamente o fio vai cair e o folículo vai entrar no processo de hibernação ali de algumas semanas e vai produzir um novo fio, que ele começa a nascer mais fino e vai engrossando com o tempo. Estudando essas fases diferentes, a gente consegue ver que nem toda diminuição de fios de cabelo é evolução do processo de calvície, de alopécia. Porque eu posso ter só uma queda aumentada por mais tempo na fase telógena, ou um caso que a gente chama de eflúvio telógeno, que vários distúrbios metabólicos hormonais podem causar, como pós-gestação, pós-Covid. Agora foi um caso bem frequente que a gente via por causa de uma infecção viral. Então, pós-infecção viral, a gente tinha aumento de queda capilar, queda que a gente se fala por estresse, não é um caso de calvície, sim, pode aumentar a queda por aumentar o período da fase telógena, como inúmeros outros fatores aí, deficiências de vitaminas e minerais. Esses processos podem aumentar a fase telógena, então eu vou ter mais tempo do folículo capilar na fase telógena, durando mais tempo do que as poucas semanas que poderiam durar, às vezes alguns meses, e aí eu vou ter menos quantidade de cabelo na cabeça. O que eu preciso fazer é reverter essa fase telógena aí para voltar a crescer o cabelo. Alguns podem ser gatilhos para aumentar a calvície. Por exemplo, a pessoa que tem alopecia androgenética e teve um eflúvio telógeno, ela pode, que boa parte daqueles fios não vão voltar a crescer. Então tudo isso tem que ser avaliado aí para a gente saber se é calvície, se é queda de cabelo. Inclusive um caso que muitos fios vão para a fase telógena ao mesmo tempo é pós-transplante capilar. Então todos os fios que vão ser transplantados vão passar pela fase telógena, que é o que a gente ouve mais comumente falar, de que os fios vão cair e voltar a crescer novamente. Por aquelas horas que o folículo ficou fora do organismo, o folículo vai sofrer um estresse metabólico e vai cair o fio. Por isso que depois de transplantado, ali depois de 15 a 60, 90 dias, mais ou menos, todos os fios transplantados caem e volta a nascer um fio que ele começa a nascer mais fino e vai engrossando com o tempo. Por isso que leva aí mais ou menos 6 meses para eu ter metade, mais ou menos, do resultado do transplante capilar, e em torno de 1 ano que eu vou ver o resultado final, porque aí todos os folículos vão engrenar numa fase de crescimento mais ativo.